Bom dia, meninas do nono ano, certo? A gente vai estar começando esse vídeo, dando continuidade à nossa atividade, na qual eu vou estar fazendo a correção, certo? Para ficar assim bem mais claro para vocês. No último vídeo eu passei o conteúdo, certo? Explicando. Pode ser que tenha tido algumas dúvidas, algumas coisas não ficaram claras, e agora a gente vai estar corrigindo e prestem bem atenção. Segunda questão que eu passei para vocês, né? Então a gente vai ter o seguinte cenário: x ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado igual a 2 vezes x ao quadrado mais 6. Então, primeira coisa, eu falei de equações biquadradas, mas nem sempre elas vão parecer bonitinhas para a gente, não. A gente vai ter que encontrar ela, organizar e depois calcular o valor das suas raízes, ok? Então, essa segunda questão é um exemplo claro disso. Ela está toda bagunçada, a gente primeiro vai organizar para depois calcular. Então, aqui, gente, ó, eu tenho x ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Então, eu tenho um produto, eu vou ter que multiplicar essa base aqui, que é x ao quadrado mais 2, quantas vezes? 2, que é o quadrado, certo? Então, eu organizei da seguinte forma, né? X ao quadrado mais 2, a minha base, repetir, ó, x ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado mais 2. Multiplicação, quadrado, ok? Igual. Essa segunda parte aqui, ó, já está mais simples, a gente faz direto. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais com mais, mais. 2 vezes 6, 12. Então, esse lado aqui, depois da igualdade, eu já resolvi. Agora, a gente vai dar, ó, foco isso daqui. Preste atenção para a gente não se confundir, ok? Eu vou pegar esse x ao quadrado e eu vou multiplicar por esses dois termos, certo? Primeiro, x ao quadrado vezes x ao quadrado e depois x ao quadrado vezes 2. Façam com calma, porque se a gente não fizer organizado, os sinais eles podem dar totalmente diferente e lá no final a gente vai ter um resultado totalmente errado, ok? Então, primeiro, ó, é como se eu tivesse um imaginário aqui, ok? Então, eu faço, ó, 1 vezes 1, 1. Precisa colocar? Só se quiser, mas não é obrigatório. X ao quadrado vezes x ao quadrado. Repete a base, que é x, e soma 2 mais 2, 4. Multipliquei esse primeiro termo, vamos para o segundo, ó. Mais com mais, mais. X ao quadrado, né? 1x ao quadrado vezes 2. 1 vezes 2, 2. Repete o x ao quadrado. Multipliquei ele aqui, ó, pelos esses dois termos iniciais, eu vou para onde? Vou para o segundo. Vou pegar o 2, ó. Vou pegar aqui esse 2 e vou multiplicar também, ó, por 2x e depois por 2. Mais com mais, mais. 2 vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais com mais, mais. 2 vezes 2, 4. Igual a quem? A 2x ao quadrado mais 12, que eu já tinha resolvido. Resolvi o meu quadrado, certo? Resolvi aqui meu quadrado, ó. Resolvi a minha multiplicação. Todo mundo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar, sempre analisando quem são os termos semelhantes. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 4 igual a 2x ao quadrado mais 12. Então, eu vou reduzir toda essa expressão. Primeiro aqui, x ao quadrado. Além desse x ao quadrado, existe outro termo que também tem x ao quadrado? Você analisa, ó. X elevado a 2, x elevado a 2, 4, x elevado a 2 e 12. Então, não tem. Tia, se não tem, o que é que eu faço? Repito. Só tem esse x elevado à quarta potência? Então, eu repito ele aqui. Repetir. Vamos para o próximo. Eu tenho x elevado a 4. Vamos lá. X elevado à quarta, 2x elevado ao quadrado mais 2x elevado ao quadrado. Gente, se a gente analisar bem aqui, ó, eu tenho 2x ao quadrado bem aqui. Se eu passar ele para antes da igualdade, você se lembra que quando o número muda de lugar, ele também muda de sinal?
Então, se aqui ele está positivo e ele vem para cá negativo, vai ficar ó, mais 2x menos 2x ao quadrado, certo? Eles vão ficar simétricos. Então, o que é que eu faço? Vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar eles, ó. 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado igual a 2x ao quadrado. Que são os termos que são semelhantes. Eu repito eles dois aqui que já estão antes, ó. E ele aqui vai passar. Se ele troca de lugar, ele troca de sinal. Ele não está mais aqui positivo, ele vem menos 2x ao quadrado. Então, você soma, ó, 2 mais 2, 4. 4 menos esse 2 aqui, ó, fica o quê? 2. E a parte literal, a gente repete. Por isso que eu já coloquei aqui direto, ó, eu somei. 2 mais 2, 4. 4 menos esse 2 que está aqui, 2. Então, fica 2x ao quadrado. Repeti o mais 4. E esse menos 12, esse mais 12 aqui, estava depois da igualdade, como ele vai para antes, ele troca o sinal. Ele não está positivo, ele vem o quê? Negativo. Então, fica x à quarta potência mais 2x ao quadrado mais 4 menos 12 igual a 0. Simplifiquei. Posso simplificar mais ainda, tia? Posso. Como? Vou repetir aqui, ó. X à quarta, repetir. Mais 2x ao quadrado, repetir. E aqui eu vou resolver isso daqui. Eu tenho mais 4 menos 12. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior número. 12 menos 4, 8. Como o 12 é maior e está negativo, o 8 também fica negativo. Então, primeira coisa que eu fiz, eu encontrei a minha equação biquadrada, que é quem? X elevado à quarta potência mais 2x ao quadrado menos 8 igual a 0. Encontrei a minha equação biquadrada, agora eu vou resolvê-la. Certo? Coloquei aqui ela, ó. No vídeo passado, vocês viram explicando? Quando a gente tem a equação biquadrada, o primeiro passo que a gente vai fazer, vamos fazer a substituição. Onde tem x elevado a 4, eu coloco quem? Y ao quadrado. E onde tiver x ao quadrado, eu coloco o y, certo? Para transformar na equação do segundo grau para poder resolver. Então, fiz isso, ó. Onde tem x à quarta e x à segunda ou ao quadrado, eu substituí por esses valores. Qual é a minha nova equação? Y ao quadrado mais 2y menos 8 igual a 0. E é essa equação que eu vou resolver utilizando delta e fórmula de Bhaskara, certo? Vamos primeiro identificar quem? Quem são os coeficientes? A, B e C. Quanto vai valer meu A? 1. O meu B vai valer quanto? 2. E o meu C? Menos 8. Identifiquei quem são os coeficientes, aplico agora onde? Na fórmula de delta. B ao quadrado menos 4AC. Vamos lá? Delta é igual. Quem é B? Não é 2? Então fica 2 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o valor de A? 1. Vezes. Quem é o valor de C? Menos 8. Substituir, agora a gente vai estar resolvendo. Ó. Repete o delta. 2 elevado ao quadrado, 4. Agora a gente faz o jogo de sinais, ó. Menos com mais, menos. Esse menos com esse menos aqui, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. O meu delta é igual a quanto? 36. 4 mais 32, 36. Encontrei quem são os coeficientes. Apliquei no delta, agora eu vou para onde? Bhaskara. Certo? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2A. Já sei quem são cada um desses valores aqui. Vou só estar substituindo. Ó. X é igual
a menos. Quem é o valor de B? 2. Então, fica menos 2, mais ou menos a raiz do delta. Quem é meu delta, que eu acabei de encontrar? 36. Dividido por 2 vezes A. Quem é o valor de A lá? 1. Então, a gente vai resolvendo. Fica menos 2, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. Dividido por quem? Por 2. Certo? Só apagando aqui. Cheguei nesse ponto aqui, tia. O que eu vou fazer agora? Calcular as raízes. A positiva e a negativa. Então, a primeira aqui, ó. x1. Menos 2 mais 6 dividido por 2. Menos 2 mais 6 dividido por 2. E a segunda raiz, menos 2 menos 6 dividido por 2. Vamos resolver. Eu tenho menos 2 com mais 6 dá 4. Que dividido por 2 é igual a 2. E a segunda eu tenho menos 2 com menos 6 dá menos 8, que dividido por 2 é igual a menos 4. Tia, encontrei as duas raízes. Terminou? Não. A gente está falando de equação biquadrada. Então, a gente tem que procurar o quê? As 4 raízes. Então, se a gente faz a substituição bem aqui, ó, se lembram? De x ao quadrado por y, eu vou ter que calcular a raiz quadrada desses valores. Então, aqui fica, ó, a raiz quadrada mais ou menos a raiz quadrada de 2. Tia, tem a raiz quadrada exata de 2? Não. Pode deixar dentro do radical, ok? Termina aqui. E aqui eu vou tirar a raiz quadrada de menos 4. Só que a gente lembra da propriedade que não existe raiz quadrada de um número negativo. Logo, isso daqui, ó, não existe. Qual é a minha resposta final? A solução é menos raiz de 2 mais raiz de 2. Pega só esses dois valores aqui para assumir as raízes dentro dos reais, ok? Próximo. Vamos lá. Próxima questão, terceira, certo? Na terceira, a gente vai passar a resolver a partir da C, certo? Alternativa C. Então, aqui nós temos a seguinte expressão. Nós temos x mais 2 vezes x menos 2, vezes x mais 1 vezes x menos 1, mais 5x ao quadrado igual a 20. Tia, eu vou ter que multiplicar cada um 4 vezes? Não, a gente vai analisar o que a gente tem. Se vocês analisarem, eu tenho x mais 2 vezes x menos 2. Aqui, ó, ele caracteriza o quadrado da diferença. Então, eu vou fazer o processo inverso. X, x, 2 e 2. Como se eles estivessem iguais, com sinais diferentes. Por isso que há a diferença. Como é que eu resolvi isso? Eu pego o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Eu elevo ao quadrado. X ao quadrado fica x ao quadrado. Como aqui é mais, aqui é menos, sinais diferentes é o quê? Negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, sinal de menos. E o segundo termo, né? 2 e 2. 2 ao quadrado fica o quê? 4. Então, eu simplifiquei. Aqui vai ser da mesma forma, gente, ó. Eu tenho x e x, mais e menos, 1 e 1. Então, também é o quadrado da diferença. X é o primeiro termo, então eu vou elevar ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado. Sinais diferentes, negativo. E esse 1 aqui eu vou elevar ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a quê? A 1. Então, também simplifiquei. E aqui eu repeti, o mais 5x ao quadrado igual a 20. Pronto. Repeti isso daqui, agora eu vou multiplicar eles dois, ó. Fica bem mais fácil para a gente multiplicar. X vezes x, x ao quadrado. Mais, com esse menos,
menos. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Agora eu vou para cá, para o menos 4. Menos com mais, menos. 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. Mais 5x ao quadrado, que eu repito, igual a 20. Terminei isso aqui, agora eu vou fazer o quê? Vou simplificar. Primeiro termo que eu tenho é x elevado à quarta potência. Se a gente analisar, só tem ele elevado à quarta potência. Então, eu vou fazer o quê? Repetir, ó. Repetir ele aqui. Depois, eu vou analisar quem, ó. Quem está elevado a x ao quadrado. Então, eu repeti aqui, ó. Menos x ao quadrado, mais 4, mais 5x, igual a 20. Por que que deu esse menos 5x aqui, ó? Porque eu somei, ó. Menos com menos, sinais iguais. Repete o sinal. Aqui não é como se tivesse 1. 1 mais 4, 5. E repete a parte literal, 5x ao quadrado. Quando eu chego nesse ponto aqui, esse menos com esse mais 5, eles vão se anular. Tu tem 5x ao quadrado e tu perde esse 5, vai ficar com o quê? Com nada. Se ficar com 0, não precisa colocar na expressão. Cancelo eles dois. Quem é que sobra? X elevado à quarta potência, mais esse 4 aqui, igual a quem, ó? O 20. Cheguei nesse ponto. X à quarta mais 4 igual a 20. Como é que eu resolvo? Igual a equação do primeiro grau, se lembra? Quem tem letra para antes e quem não tem para depois. Se um número troca de posição, ele também troca de sinal, ok? Então, repetir. X elevado à quarta igual a 20. Esse mais 4, ele não trocou de lugar? Não vem para depois? Então, ele troca de sinal também. Tá mais? Vem o quê? Menos. Então, fica x elevado à quarta potência igual a 20 menos 4. X elevado à quarta potência é igual a quanto? 16. 20 menos 4, 16. Quando eu chego aqui, ó, x elevado à quarta igual a 16. Essa potência aqui vai se transformar no quê? Numa raiz. Como é elevado a 4, então vai ser a raiz quarta. X é igual a mais ou menos a raiz quarta de 16. Então, eu vou procurar um número que, se multiplicando 4 vezes por ele mesmo, vai dar quem? 16. Então, que número é esse? 2. X é igual a mais ou menos 2. E essa é a nossa solução. No nosso item D, nós temos a seguinte equação biquadrada, certo? X à quarta menos 8x ao quadrado mais 16 igual a 0. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai substituir, se lembram? Esse x elevado à quarta, a gente substitui por y ao quadrado. E esse x elevado ao quadrado, a gente substitui por y. Aí a gente gera uma nova equação. Fica da seguinte forma. Y ao quadrado menos 8y mais 16 igual a 0. Fiz a minha primeira... Troquei, substituí, encontrei a minha nova equação do segundo grau. Agora a gente vai fazer o quê? Encontrar os coeficientes delta e Bhaskara, ok? Então vamos lá. Quem são os coeficientes? A vai ser igual a 1, B igual a menos 8 e C igual a 16, ok? Identifiquei, agora a gente vai para o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir? Delta é igual. B ao quadrado, meu b não é menos 8? Então, fica menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é o valor de A aqui, ó? 1 vezes. Quem é o meu valor de C? 16. Encontrei os coeficientes, apliquei na fórmula de delta. Agora a gente vai multiplicar para saber qual é o valor de delta. Delta é igual. Menos 8 ao quadrado fica menos 8 vezes menos 8 é igual a 64. Agora eu vou fazer o quê? O jogo dos sinais, ó. Menos com esse mais, menos. E menos com esse mais, menos. 4 vezes 1,
4. 4 vezes 16, 64. Então, meu delta é igual a 64 menos 64, 0. Tia, o delta deu 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai ter uma raiz, né? No caso, da b quadrada, 2. Como se tivesse a metade da raiz, certo? Vamos lá, como é que a gente faz? Eu encontrei o valor de delta, só que o delta dá igual a 0. Vou substituir na fórmula de Bhaskara. Quando o delta dá igual a 0, a fórmula de Bhaskara, ela passa a ser mais reduzida, certo? A gente utiliza ela dessa forma, ó. X é igual a menos b sobre 2a. X é igual a menos b sobre 2a. Tia, não precisa colocar a raiz quadrada de delta, mais ou menos, não, porque aqui, ó, o delta zerou. Então, a gente utiliza essa forma simplificada. X é igual a menos b sobre 2a. Então, a gente resolve aqui, ó. X é igual a menos b. Repete o menos da fórmula e o meu b lá vai ser o quê? Menos 8. Menos 8 sobre. 2 vezes, quem é o valor de a? A não é igual a 1, ó. Então, aqui fica 2 vezes 1. X é igual a menos com menos, mais 8, dividido por 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2, 4. Terminei? Não. Como a gente fez essa substituição, a gente tem que calcular quem? A raiz quadrada de 4. Então, vou colocar aqui para vocês. Fica 8 dividido por 2, que é 4. Só que eu vou calcular quem, ó? A raiz quadrada de 4, que é igual a quem? 2. Então, a minha solução é menos 2 mais 2, ok? Vamos para a próxima. Vamos lá. A nossa alternativa é, nós temos a seguinte equação biquadrada, certo? 16x elevado à quarta potência menos 40x ao quadrado mais 9 igual a 0. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou substituir, se lembra? Eu vou gerar uma equação de segundo grau. Onde tem x elevado a 4, eu substituo por y ao quadrado. E onde tiver x elevado ao quadrado, eu substituo por y. Ok? Fiz essa troca, agora a gente vai resolver de acordo com a equação do segundo grau. A gente vai, primeiro, analisar quem são os nossos coeficientes. Ó, A, B e C. Meu valor de A vai ser igual a quanto? 16. O valor de B, menos 40. E o valor de C, 9. Encontrei os meus coeficientes, agora eu vou aplicar na fórmula de delta. B ao quadrado menos 4AC. Vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é o meu B aqui, ó? Menos 40. Então, vai ficar menos 40 ao quadrado. Depois, repito o sinalzinho aqui de menos, o 4 vezes o valor de A. Quem é meu valor de A aqui, ó? 16. Vezes o valor de C. Quem vai ser meu valor de C? 9. Então, a gente coloca um 9 aqui. Fiz a substituição de cada coeficiente, agora a gente vai resolver as operações. Menos 40 ao quadrado, menos 40 vezes menos 40 é igual a 1.600. Agora eu vou fazer o jogo dos sinais aqui. Menos com mais, menos. Menos com esse mais aqui, fica menos. Aí eu multiplico. 4 vezes 16, 64. 64 vezes 9, 576. Então, o meu delta vai ser 1.600 menos 576, que é igual a quanto? 1.024. Já foi a parte dos coeficientes. Já encontrei meu delta, que é igual a 1.024. O que é que eu vou fazer agora? Terceiro passo. Vou aplicar na fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor do a. Então, vamos fazer a substituição, certo? Repete o menos, que é da fórmula,
abre parênteses. Quem é o valor de B lá no começo? Ó, menos 40. Mais ou menos a raiz do delta. Quem é a raiz do meu delta? Ó, 1024. Dividido por 2 vezes o valor de A, que é quanto? 16. 2 vezes 16. Fiz a minha substituição, agora a gente vai resolver, ó. Pagando aqui. Menos com menos vai dar mais 40. Mais ou menos, quem é a raiz quadrada de 1024? 32. Dividido por 2 vezes 16, 32. Simplifiquei, agora eu vou encontrar a minha raiz positiva e a minha raiz negativa. Primeiro, 40 mais 32 dá 72, dividido por 32. E a segunda, 40 menos 32 dá 8, dividido por 32. Tia, encontrei esses dois valores em forma fracionais, certo? Primeira coisa que eu tenho que analisar. Dá para me simplificar esses valores? Dá. Se der para simplificar, a gente vai simplificar, ó. 72 dá para simplificar por 8. E 32 também dá para simplificar por 8. 72 dividido para 8, 9. E 32 dividido por 8, 4. Agora eu vou simplificar aqui, ó. 8 dá para simplificar por 8? Sim. Dá 1. E 32 também dá para simplificar por 8? Sim. 4. Tia, encontrei agora 9 sobre 4. E 1/4. O que é que eu faço? Lembra a equação biquadrada? Eu vou ter que tirar, calcular a raiz quadrada desses valores. Então, fica aqui, ó. Mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 4 é igual a quanto? Mais ou menos. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Encontrei a minha primeira solução. Mais ou menos 3/2. E a segunda, tia, vai ser quem? Mais ou menos a raiz quadrada de 1/4, que fica mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 1? 1. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Encontrei a segunda parte da solução, ok? Vamos para a alternativa F, na qual a gente vai estar encerrando a correção dessa atividade. Alternativa F, nós temos x² menos 18x² mais 81 igual a 0. Então, a gente vai fazer a substituição, certo? Aqui fica y² menos 18y mais 81 igual a 0. Gerei a nova equação do segundo grau, vamos encontrar os coeficientes. A será igual a 1, B será igual a menos 18 e C será igual a 81. Vamos aplicar na fórmula de delta agora? B² menos 4AC. Delta é igual B². O meu B não é menos 18? Então fica menos 18 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é o valor de A? 1. Vezes C. Quem é o valor de C? 81. Então, meu delta fica da seguinte forma. Menos 18 ao quadrado, 18 vezes 18, é igual a 324. Faz o jogo dos sinais agora. Menos com mais, menos. Menos com esse mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 81, 324. O meu delta é igual a 324 menos 324, 0. Você lembra da outra questão? Quando o delta é igual a 0, a minha fórmula de Bhaskara é resumida.
fica menos B sobre 2A. Então, a gente vai substituir, ó. Menos B. Repete o menos da fórmula. Quem é o meu B aqui? Menos 18. Dividido por 2 vezes A. Quem é o valor de A aqui, ó? 1. X é igual. Menos com menos, mais 18. Dividido. 2 vezes 1, 2. Então, o meu X... A minha raiz é x igual a 18 dividido por 2, que é igual a 9. Agora, o que é que eu faço? Eu vou tirar a raiz quadrada de 9, que será mais ou menos 3, e essa é a nossa solução. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, sinaliza no grupo e bons estudos.